Olá, Agent Blazers, Guilherme Dornelas aqui, dia 17º do desafio Zero to Hero Agent Force, de 30 dias, hein? Já ultrapassamos da metade. O desafio de hoje, o dia de hoje para o desafio é muito legal, porque envolve um dos tópicos que eu mais gosto, que é Flow. Na verdade, a gente vai falar de actions, né, dentro do Agent Force. E eu, particularmente, vou criar um flow e transformar esse flow em uma action dentro de um tópico no agente que a gente vai personalizar, beleza? Então vamos lá, olha, eu estou na minha organização aqui. Eu estou num agente, no Agent Studio, né? Aqui no setup, vocês podem digitar agentes, né? Agent, e entrar no agentes, beleza? Eu entrei nos agentes. Aqui dentro eu tenho um agente comum, um agente genérico que eu criei, é o agente do tipo service. O usuário desse agente, só lembrando, é um passo fundamental, ele tem acesso para criação e edição de campos dos registros account e contact. Meu estudo de caso aqui é básico, fazer com que o agente crie um contato relacionado a uma conta que o usuário disser, beleza? Então a gente vai utilizar tópicos já existentes dentro do Salesforce, padrões, né? Os tópicos padrões com ações padrões, vocês vão ver, e a gente vai personalizar uma ação, beleza? Então vamos lá, vamos entrar nesse agente genérico que eu criei. O agente é simples, tá, gente? Não tem nada demais no agente. Coloquei aqui como uma descrição, olha, entrega personalizada de interações com os clientes com agentes autônomos de inteligência artificial. O Agent Service Agent suporta inteligentemente os usuários com requisições comuns e complexas e problemas complexos, tá bom? O cargo dele, você tem que ajudar os usuários em tudo. Coloquei aqui para simplificar. A empresa é a Reforce Academy, ok? Então vamos lá. E aqui, o usuário do agente é o usuário que eu falei, né, que eu criei, dei as permissões lá, através de permission sets, para este usuário que tem a licença, lembre-se, do Einstein, tá? Então vamos lá. Como é que eu coloco uma ação personalizada ou configuro as ações deste agente? A gente tem os tópicos dentro do agente, né? Eu vou entrar novamente aqui no agente genérico, que saiu da tela. Dentro do agente genérico, a gente tem os tópicos. Neste caso, eu não tenho nenhum tópico ainda, né? Então vamos abrir o Agent Builder, Opening Builder aqui, para a gente visualizar melhor este agente, tá? O que a gente pode fazer? Aqui, Conversation Preview, o que eu quero é fazer isso daqui, olha, criar um contato de nome Guilherme, por exemplo, Guilherme Dornelas, relacionado à conta Genipoint com telefone x888 e e-mail@email.com. É isso que eu quero fazer, tá? Então, quando eu fizer isso, vai criar um contato relacionado à conta Genipoint de nome Guilherme Dornelas, ok? Só que aqui ele não vai criar, olha lá. Ele não pode criar porque uma das instruções é não responder nada que não esteja relacionado a nenhum tópico, ok? Nesse caso aqui, como é um Service Agent, estava lá configurado para a gente buscar na base de dados, né, do Knowledge. Mas eu retirei todos os tópicos. Então vamos começar. Vou criar um tópico do zero utilizando inteligência artificial, tá bom? Vamos lá, eu quero este tópico servirá para criar contatos relacionados a uma conta sugerida pelo usuário. Basicamente isso, tá? Então, vamos deixar assim. Então, vou deixar básico para que o tópico não seja complicado, tá? E olha lá.
Ele vai transformar em inglês, porque minha organização está em inglês, né? This topic handles the creation of contacts related to a user suggested account. It's designed to manage user requests. Ok, ele vai adicionar os contatos e adicionar a conta, relacionando, né? Seu trabalho é somente criar contatos para as contas sugeridas pelo usuário. E aqui estão as instruções, vamos validar, tá? Se o usuário fornecer uma conta, o nome de uma conta, proceda com a criação do contato para aquela conta. Pergunte se é necessário para o usuário fornecer detalhes como contact name, e-mail e telefone. Verifique a conta, o nome da conta, antes de criar o contato. Se a conta não existir, informe ao usuário se ele também quer criar a conta. E nesse caso aqui, para a conta, ao invés de criar uma nova conta, eu reescrevi aqui, ó, do not create a contact and inform the user, tá? No último aqui, nos dois últimos, if the user provide an account name, proceed to create a new contact for the account, beleza? E verificar todos os campos obrigatórios antes da criação do contato, lembrando que os required fields ali dentro da minha action serão obrigatórios, beleza? Vamos no next. E aqui, olha, está o pulo do gato. As ações que eu quero dentro deste cara. Neste caso aqui, como eu vou criar contato, existem algumas ações que eu posso utilizar de padrão do Salesforce, que é Identify Object by Name, Identify Record by Name. Isso daqui ele vai utilizar, vai verificar se existem records, registros, com o nome que o usuário vai fornecer. Então é basicamente isso. Então vai verificar também o objeto? Não precisaria disso, porque eu estou falando de dois objetos, mas eu quero que verifique porque eu vou mencionar, relacionar um contato a uma conta específica. Então ele vai limitar e vai tornar muito mais otimizado o meu prompt, né? E, obviamente, o de criação eu não tenho ainda e eu vou precisar criar, tá? Então eu vou selecionar somente essas duas actions, tá? Então meu tópico foi criado para este agente e dentro do tópico, olha, entrei no tópico, dentro do tópico eu tenho as duas ações já selecionadas. Agora vamos lá para a criação do flow, né? Ó, eu estou no meu setup aqui, vamos lá em flow. Ok? Eu vou criar um novo flow do zero para vocês. Então vamos criar o flow do jeito que eu quero criar um contato. Vai ser start from scratch, beleza? Criar um flow do rascunho mesmo. E vai ser um auto-launched flow no trigger, porque esse flow, o trigger dele vai ser o agente, tá bom? Então vamos criar este flow. Aqui eu não tenho nada, eu não vou configurar nenhuma variável por enquanto, então só vou colocar um elemento que é o create records, tá? Que vai ser o create contact, né? Vamos lá. Vou escrever em português para ficar mais fácil para vocês, tá? Vou escrever em inglês, na verdade, já que a gente está fazendo tudo em inglês, tá? Create contact related to an account with Agentforce. Tá bom? Criar um contato relacionado a uma conta com Agentforce. Vou colocar aqui, ó, descrição. Vocês vão ver que essa descrição vai ser passada para a nossa custom action, tá? Dentro do Agentforce. Create contact related to an account with Agentforce. Beleza? Só isso aqui. Eu vou criar manualmente, porque eu não tenho nenhuma record variable definida manualmente. E aqui, qual vai ser o objeto que eu vou criar? Contact, né? Então, contato. Vamos agora para os campos padrões do contato que eu quero colocar variáveis que serão lançadas lá na minha action, dentro do meu tópico, dentro do meu agente que está ligado ao Agentforce. Vamos lá. Last name, eu tenho essa variável aqui criada? Não tenho ainda. New resource, vou criar uma variável. Então, var last name, ok? Então vai ser uma variável do tipo texto, óbvio, last name é texto.
não vai ser uma collection, porque vai ser uma single variable, e tem que ser available for input. Isso é muito importante, porque só assim vai estar disponível lá no meu Agentforce, tá bom? No meu agente. Don, ok, last name, vamos colocar, já que eu tenho last name, vamos colocar o first name, né? First name. First name vai ser o novo recurso do tipo variável. Poderia colocar o nome completo? Poderia, mas vamos passar por um, né? First name. Quem não sabe é o primeiro nome, ok? Então, texto, mesma coisa da outra, tá? Available for input, ou seja, disponibilizar essa variável para um input externo fora do flow. Done, ok? Eu quero colocar mais alguns campos, então eu vou colocar o Account ID antes que a gente esqueça, né? O Account ID que está relacionado para eu identificar qual é a conta que está relacionada neste contato. E a gente vai identificar com aquela action que já é standard do Salesforce, que está lá para reconhecer um record by name. Então, new resource aqui, variable, vou colocar também como texto essa, tá? var account ID, ou seja, só preciso do ID da conta, porque lembra, lá no contato, a gente tem que relacionar uma conta através de um single ID, né? Então, tipo texto, available for input, mesma coisa. Ok, 3 variáveis, agora eu vou colocar, vamos colocar o e-mail, né? E-mail, então mais um resource, quem não sabe é recurso, variable, var, e-mail, vamos colocar var, contact, e-mail. Então, eu não estou colocando as descrições, mas eu vou pôr daqui a pouco para vocês verem, tá? Texto e input, done. Último aqui, vamos colocar o phone, né? Mobile phone. Vamos colocar new resource, mesma coisa, variable, var, contact, mobile. Ok, texto, porque o telefone é texto, tá? Mesma coisa, available for input. Passo importante. Dentro das variáveis, se eu colocar a descrição dessa variável, eu vou jogar essa descrição para o meu Agentforce. Torna muito mais ótimo, mais otimizado o meu flow e, obviamente, o meu agente. Então, vamos colocar, olha, var... Eu vou colocar em português aqui para vocês visualizarem. Olha, variável contendo o último nome do contato, ok? Copiar aqui, done, beleza. First name aqui, variável contendo o primeiro nome do contato, done. Account ID, variável contendo o ID da conta relacionada ao contato. Ok? Então, aqui é variável contendo o e-mail do contato a ser criado. Vou fazer isso um por um. E variável contendo o mobile phone, celular, né? Celular do contato a ser criado. Por último, não menos importante. Na verdade aqui já está tudo certinho, né? Mobile, e-mail e conta. Agora, a gente tem que definir o ID desse contato criado. Vamos colocar numa variável também para a gente receber lá no nosso agente, né? E o agente poder exibir esse cara. Eu vou exibir somente o ID, eu não vou colocar uma record ID para tornar simples nessa aula, né? Porque, pô, dia 17 a gente tem que aprender bastante coisa, mas nem tudo, né? var, vai ser o contact ID, ok? Do tipo texto, obviamente. E agora eu vou salvar o ID nessa variável, então ela vai ser available for output, ou seja, eu vou mandar esse ID daqui do flow para o meu agente, tá? Done. Perfeito. Agora o meu flow está criado redondinho, poderia fazer um debug, mas eu não vou fazer porque eu não tenho muito tempo. Então,
Vamos lá, vamos dar um nome em português para a gente achar rápido ali no meu flow. Criar contato relacionado à conta no Agentforce. Beleza? Flow definido para criar um contato relacionado a uma conta. Ok, beleza. Salvei. Para aparecer na minha action, para eu adicionar esse flow em uma action, custom action, eu preciso ativá-lo, obviamente, porque senão ele não vai rodar, tá? Flow criado, agora vamos lá para o nosso agente novamente. Ó, eu estou aqui no meu agente, eu vou precisar fazer um refresh nesse agente aqui, tá bom? Então, tenho a versão do agente, beleza? Então, vamos dar um refresh no meu agente, vou dar um refresh. Vamos procurar a ação, nova ação aqui, create new action, ok? Qual é o tipo da ação? Vai ser flow, porque eu acabei de criar o flow. Criar contato relacionado à conta no Agentforce, beleza? Então, vejam que o único flow que eu criei já apareceu aqui para eu selecionar. E vai ser exatamente ele que eu vou utilizar como action dentro do meu tópico. Lembrando que o tópico executa o... Lembra do RAG? Então, o RAG ele vai selecionar o tópico específico para jogar para o prompt e etc, tá bom? Então vamos lá. Beleza, olha só. Agent Action Instructions. Veja que isso daqui é exatamente o flow, a descrição do flow que eu salvei. Então, o seu flow, se bem definido, a gente fez muito rápido aqui o flow, né? Eu não criei descrições muito longas. Então, se bem definido, já vai estar pronta a instrução do seu agente aqui, tá? A instrução da sua ação para o agente. Flow definido para criar um contato relacionado a uma conta que é determinada através do ID e sua respectiva variável. Só estou descrevendo um pouquinho mais, então, loading texto carregando. Beleza. E olha só as variáveis. Apareceram aqui, variável contendo o ID da conta relacionado ao contato. Tá vendo? Já aparece. Só que eu tenho que fazer o quê? Esta variável é obrigatória, porque eu preciso dessa variável preenchida para criar o meu contato relacional a uma conta. Então eu vou colocar aqui como require input. Eu não preciso coletar esse dado através do usuário, tá? Por quê? Eu não preciso digitar o ID. Lembra que eu tenho outra ali, o Identify Record by Name, que vai fazer isso automaticamente para mim. Mesma coisa para o Contact Email, Require Input. Contact Mobile, que vai ser Require Input. Tá vendo? Contendo mobile, tal. Variável contendo o primeiro nome, variável contendo o último nome, beleza? E aqui, olha, o var contact ID, que é o output, ou seja, o ID que eu vou receber. Então, esse daqui, exibir o... Vamos colocar aqui, ó, variável contendo o ID do contato criado, exibir este ID ao usuário após a criação do contato relacionado. Ok? E aí eu posso mostrar na conversa, porque eu quero mostrar esse ID, né? Output Henry Text. Beleza? Finish. Ação criada. Vamos dar um refresh no conversation para que esta ação que está aqui roda, tá bom? Então vamos lá, fazer a mesma descrição. Eu tenho uma conta relacionada chamada GenePoint, tá bom? Olha, contatos dentro de GenePoint, eu só tenho um contato que é a Edna Frank, tá? Então vamos lá no meu agente, na conversa do agente, criar um contato relacionado à conta de GenePoint, cujo nome do contato, vamos colocar cujo primeiro nome do contato é Guilherme,
e sobrenome, Dornelas, e-mail, guilherme@guilhermedornelas.com.br e mobile phone, vou colocar celular aqui, que ele já vai migrar, lá, 27, tchá, 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 tchá. Beleza? Vamos mandar e vamos esperar o nosso agente. Cruzem os dedos, ele vai analisar a minha requisição, definir os próximos steps, vai trabalhar para mim, mandou para a LLM, definiu o texto correto e finaliza voltando para o Salesforce e finalizando. Olha aqui, ó. Criar um contato relacionado. Contato foi criado com sucesso. O ID do contato é esse, porque eu pedi para exibir o contato. Se precisar de mais alguma coisa, só avisar. Vamos ver se criou mesmo. Olha aqui as instructions, que legal, ó. Se a conta não existir, todas as instruções estão aqui. Ele executou o tópico específico, porque ele, ó, Account Contact Creation, tá vendo? Então ele vai criar um contato, ok? A ação que ele executou identificou o registro por nome, que é o registro Gene Point, ó, tá vendo? Record Name. Quem faz isso é o LNM, que ele vai identificar tudo, tá, gente? Beleza? Identificou o registro, puxou o ID da conta, ó, registro, conta, nome, Gene Point, e mandou para a criação do meu contato, olha lá. var, create contact, tal. E olha aqui o ID da conta onde foi parar. Porque ele identificou aqui em cima, vejam o ID do Identify Record by Name, que, tá vendo? É igual ao ID, jogou para cá, jogou no meu flow executou e foi reasoning. Lembra que a gente falou 2 aulas, por isso que eu expliquei tudo isso para vocês. Eu me empolgo porque realmente o conceito a gente tem que entender antes, tá? E exibe a mensagem final para o cliente. Então vamos lá. Na minha conta, olha, Gene Point, eu vou entrar em contatos relacionados e tá ali o Guilherme criado com sucesso. Vamos ver os detalhes, se o e-mail está lá. Mobile phone, lembra, eu digitei celular, ele reconheceu. E-mail Guilherme, conta associada, tudo certinho criado pelo meu agente Dornelas, que é o agente que eu defini para vincular ao meu Agentforce. Prezados, essa é uma aula que me dá muita alegria porque a gente utilizou Flow, que todos sabem, eu sou um Flow nático, eu dou aula de Flow no Breakfast and Learning Flow. Então, a gente criou uma custom action já utilizando Flow e utilizando 2 actions padrões do Agentforce. A gente vai analisar mais a fundo as actions padrões e criar mais actions, custom actions no nosso desafio nos próximos dias. Espero que tenham curtido. Até o próximo.